E mesmo sofrendo com salários baixos, o brasileiro tenta manter o nome limpo e o programa Desenrola já ajudou muita gente que estava com dívidas na praça. Segundo a Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, cerca de 1.600.000 pessoas conseguiram renegociar contratos e quitar dívidas. Desde julho já foram renegociados contratos que somam quase 12 bilhões de reais por meio do programa. Em contrapartida, bancos limparam o nome de 6 milhões de clientes que tinham dívidas de até R$100. Olha, sobre esse cenário em que o brasileiro tenta limpar o nome de um lado, mas do outro sofre com um salário muito menor do que o necessário, a gente conversa agora com o economista Jansen Costa, que é o sócio fundador da Fatorial Investimentos. Jansen, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Vamos conversar. Pois é, Jansen, a gente vê que há um esforço, né? À medida que foi lançado esse programa, Desenrola, muita gente já procurou, há um número expressivo aí de pessoas que já têm empenhada, pelo menos a palavra, para quitar a dívida, né? Uma negociação já firmada, tem que ver se vai conseguir pagar ou não, mas fato é que há um interesse, né, das pessoas em limparem o nome até para poder voltar a consumir. E por outro lado, como a gente mostrava há pouco, né, a pesquisa do Diese deixa muito claro o quão a gente está distante de uma realidade ideal, né, a defasagem entre o salário mínimo e o salário mínimo que seria ideal. Como é que é possível equilibrar isso, esse desejo do brasileiro em limpar o nome, mas com um rendimento ainda tão apertado? Bom, Vitor, a gente tem um problema estrutural no Brasil, que é a questão dos juros aqui, das dívidas que as pessoas pagam, né, o cartão de crédito é o principal financiador dessas dívidas, mais de 450%. A gente também tem um problema estrutural aqui no Brasil, que é o salário baixo das pessoas médias aqui no país, e tudo vem derivado também da falta de formação das pessoas. É difícil manter um salário e chegar até o final do mês com recurso disponível para fazer o básico do que precisa ser feito, comprar alimentos, o processo de educação e tudo aquilo que a gente faz. E, obviamente, o brasileiro ele fica tentando dar os seus malabarismos usando o cartão de crédito. O problema é os juros, que evita aí, de ele ter um processo muito caro dessa rolagem da dívida. O programa Desenrola tenta tirar esse processo da frente para que volte o processo de consumo. A grande questão que, para mim, não afeta e não ataca o problema principal aqui no país. Mas e o programa em si, Jansen, você acha que as condições são boas? O Desenrola oferece as condições ideais para quem pretende renegociar as dívidas? Ou você tem críticas ao formato? O que acha? A tentativa do governo em limpar o nome das pessoas, ela é positiva, tá? As pessoas precisam ter a capacidade de voltar a consumir. A grande questão é que o brasileiro médio, ele utiliza muito do cartão de crédito, que é a dívida mais cara que se possui ao tomar dívida dentro de um banco. E fica praticamente impossível pagar 5 vezes mais caro do que o valor daquilo que a gente conseguiu pegar em empréstimo. O programa ele visa tirar essas pessoas e renegociar o prazo de pagamento. É muito importante deixar claro que os bancos não estão anistiando as pessoas do pagamento do principal e da dívida. A grande questão é que as pessoas precisariam ter uma carga tributária na parte do consumo menor para que elas possam consumir mais. Então, o programa ataca um problema, mas o problema principal, que é a questão dos juros elevados e a questão de recuperação de crédito, ele não está sendo resolvido. E aí a gente vai ter novamente, com certeza no futuro, um programa novamente para fazer o que está fazendo aqui agora, que é a limpeza do nome das pessoas. Jansen, vou te pedir licença um instantinho para trazer uma outra informação também sobre o comportamento do brasileiro em relação à vida financeira e a gente volta a conversar na sequência. Olha só, a notícia é a seguinte, um levantamento apontou que 1/3 dos brasileiros utiliza cartão de crédito de outras pessoas. A prática pode ser perigosa para quem empresta o cartão. O Vitor Moraes preparou uma reportagem sobre isso. Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil mostrou que 32% dos consumidores fizeram compras com cartão de crédito de terceiros nos últimos 12 meses. Essa é uma prática muito comum na cultura brasileira. As pessoas têm o hábito de emprestarem seus cartões para amigos e principalmente familiares poderem cadastrá-los em sites de compras online ou então em streaming. Lincoln Rocha, presidente da Associação de Meios de Pagamentos Eletrônicos, destaca que o hábito dificulta a análise se o cartão está sendo usado com consentimento ou é um ato de agiotagem. Onde a gente divide o uso do cartão de crédito, o uso do nome de uma pessoa para um consumo consciente ou para um consumo consentido, ou seja, eu tenho meus familiares, alguns deles não têm capacidade de crédito e eu solidariamente faço isso sem cobrar juros.
Isso é uma prática de solidariedade, apesar de não ser uma boa prática, é uma prática cultural do Brasil, que é o que eu falei anteriormente. Agora, quando você usa de uma forma onde você se apropria de juros indevidamente para cobrar, usar a sua capacidade de tomar crédito e emprestar isso a juros para outros, isso é uma prática ilegal. Então, a gente começa a entrar aí numa seara de ilegalidade, numa seara de... você tem várias ilegalidades nessa função, isso é uma má prática que pode ser verificada. Primeiro, você não corre risco de crédito e está emprestando com o crédito do banco. Então, quem está tomando risco de crédito é o banco e você está cobrando juros de uma pessoa. A dificuldade para identificar os compradores nas transações online afeta mais de 150 milhões de brasileiros por ano e pode deixar de gerar 120 bilhões em vendas. Lincoln Rocha explica que os varejistas tiveram que se adaptar para continuar vendendo e que cada vez mais são dependentes de tecnologias digitais, como biometria facial e voz, para identificar os usuários e prevenir as fraudes. Todos os algoritmos e processos de prevenção à fraude, eles são feitos para saber se o comprador é o comprador, se ele está querendo, se o estabelecimento que ele está comprando é idôneo, se aquela mercadoria que está sendo vendida é uma mercadoria que realmente está indo para o comprador, então se é verificado o endereço, o número do cartão, o IP do computador, a localização do celular. Então, são várias checagens que são feitas no momento de compra para tentar identificar se o comprador é ele mesmo que está usando aquele cartão, principalmente nos ambientes eletrônicos. Embora não haja uma legislação específica sobre o tema, as instituições financeiras afirmam que o cartão de crédito é pessoal e intransferível e alertam sobre o número crescente de fraudes e prejuízos com compras não autorizadas. A gente segue na nossa conversa com o economista Jansen Costa, sócio fundador da Fatorial Investimentos. Ô Jansen, e cartão de crédito, o nosso próprio já é perigoso, né? A gente já se enrola, quem dirá pegando cartão dos outros ou até emprestando o nosso para outra pessoa. É um risco mesmo, a reportagem do Vitor alertou bem sobre isso. E além disso, né, tem aquela discussão que está em andamento também sobre o rotativo, né, Jansen, sobre os juros que são exorbitantes, os bancos e entidades civis tentando encontrar uma solução para isso. O que é que poderia ser feito, hein, Jansen? É questão regulatória, é só uma mudança de comportamento? O que é que você pensa sobre isso? Bom, se a gente conseguisse parar no tempo, educar todas as pessoas e mostrar o quão caro é usar o cartão de crédito com os juros que estão ali atrelados, a gente poderia facilmente mostrar para as pessoas que esse não é o melhor caminho. A grande questão é que as pessoas não têm educação financeira, utilizam o cartão de crédito e é uma maneira com que elas possam fechar o mês. Como a gente comentou, as pessoas não têm a capacidade de geração de renda que é possível para aquilo que ela possa viver ao longo do tempo. Nós precisamos, sim, educar as pessoas, mostrar que existem linhas de crédito mais baratas e essa prática de emprestar o cartão de crédito é como a gente fazia no passado com o modelo sem o cartão de crédito, com boletos e, obviamente, com carnês. O cartão de crédito, sim, é um problema. Eu acredito que o uso do governo, o uso da legislação para coibir os juros elevados no banco não será a melhor prática. Acho que o melhor equilíbrio seria o mercado praticamente criar novas linhas. A grande situação é que a tecnologia ela visa, sim, primeiro, restringir o uso indevido. Mas acredito que vai continuar normalmente o empréstimo do cartão para terceiros, porque isso é uma prática normal do brasileiro. Muito bem, aí a análise do Jansen Costa, economista, que é sócio fundador da Fatorial Investimentos. Hoje foi um dia mais tranquilo por aí, né, Jansen? Feriado, não tivemos operação do mercado financeiro aqui no Brasil. E a gente agradece muito a sua presença com todos esses esclarecimentos. Obrigado, uma boa noite para você. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite.